Narrativas, o podcast da Carambaia. Em 2016, a Carambaia lançou uma edição especial de Dom Casmurro, que se esgotou em poucos meses. Em agosto, Memórias Póstumas de Brás Cubas saiu em edição semelhante e deve acabar ainda mais rapidamente. As pessoas continuam lendo e relendo Machado de Assis, e não por imposições escolares, mas porque o bruxo do Cosme Velho segue dialogando com o leitor do século XXI. Para falarmos um pouco mais sobre essas duas obras e da inabalável pertinência de Machado de Assis, dividiremos esse programa em dois blocos. No primeiro, conversaremos aqui no estúdio com Hélio Guimarães, professor de literatura brasileira na USP e editor de Machado de Assis em Linha, revista eletrônica de estudos machadianos. Ele é autor de Os Leitores de Machado de Assis, o romance machadiano e o público de literatura no século XIX. E entre outros livros sobre Machado. Hélio escreveu Pós-Fácil, de Dom Casmurro, na edição da Carambaia. No segundo bloco, reproduziremos a conversa sobre Machado de Assis, gravada no último mês de novembro, entre o crítico literário Manuel da Costa Pinto e o escritor Milton Ratum, responsável pelo Pós-Fácil de Memórias Póstumas de Brás Cubas na nova edição da Carambaia. Este é o Narrativas, podcast da editora Carambaia. Olá, Hélio. Antes de a gente entrar mais especificamente no universo do Dom Casmurro, eu queria começar com uma questão um pouco mais abrangente. O Machado, como todos os grandes escritores, tem obras que permitem leituras em várias camadas. Você que pesquisou a recepção do Machado, acredita que os leitores dele foram descobrindo novas camadas com o passar do tempo, nessas várias gerações desde os lançamentos dos livros? Olha, acho que o caso do Machado é um caso, né, bom para perceber as várias, né, camadas do texto, como você chama, ou as várias possibilidades de leitura que um texto, né, polivalente, um texto, né, complexo, como é o caso do texto do Machado de Assis e o texto dos grandes escritores, quer dizer, a variedade de leituras que isso permite, né? Então, se a gente estudando as histórias, fazendo uma história das leituras do Machado, a gente vê grandes viradas, né, de percepção dos leitores de diferentes épocas a respeito dos romances. E aí talvez o caso mais clássico e mais conhecido seja o caso de Dom Casmurro, né, que foi lido durante décadas como um romance do adultério feminino, né, é um romance, né, dentro, digamos assim, de padrões esperados no século XIX, do romance de adultério, que a partir de Madame Bovary, né, agita, né, de uma certa maneira, a literatura internacional. E o Dom Casmurro, como tem, né, a questão do adultério colocada no horizonte, né, do romance, ele foi lido para os leitores do século XX, do início do século XX, como um romance de adultério. E a partir de um certo momento, né, numa virada de leitura, numa virada crítica, ou numa percepção de outras camadas presentes no texto, o romance passou a ser lido como um romance sobre o ciúme masculino. Então, é uma transformação de monta, né, no modo de percepção do romance. Quer dizer, é um romance que, durante décadas do século XX, foi lido como um romance do século XIX. E a partir de um certo momento, né, por mudanças, né, parece, culturais e mudanças, inclusive, de possibilidades teóricas, digamos assim, de ler o texto literário, ele passa a ser lido numa outra camada e se torna um romance, sobretudo um romance do ciúme masculino. E você acha, assim, que essa é a grande singularidade do Dom Casmurro? Porque quando a gente fala, muito se comenta, e eu acho que, pelo menos no que eu leio, na crítica internacional sobre o Machado de Assis, a obra mais comentada é o Memórias Póstumas, por ser esse romance inovador para o realismo, que tem o narrador é um morto. Uhum. Então, naquele momento era algo totalmente inovador. No caso do Dom Casmurro, qual é a singularidade? Qual é a grande inovação que o Machado traz? Olha, me parece que no Dom Casmurro, quer dizer, tem um nível de ambiguidade, né, radical na construção do romance, né, de polivalência e de múltiplas possibilidades de leitura, né, mesmo simultaneamente. Hoje ainda é possível ler o romance, de uma certa maneira, compreendendo e naturalizando a visão do narrador. Né? Há pessoas que fazem essa leitura, quer dizer, não uma leitura como contra o narrador, que foi uma leitura que surgiu a partir de um determinado momento. Né? Isso é possível, quer dizer, essa convivência, né, isso
isso se deve ao modo de construção do romance, né, à própria constituição desse narrador, que é um narrador que trata, né, de um fato doloroso do seu passado, né, vivido sob intensas emoções. Ele trata disso com uma distância temporal muito grande, na qual intervém, obviamente, todas as questões da memória. Né? É um narrador que se diz um narrador desmemoriado, quer dizer, um narrador com dificuldades de se lembrar até mesmo as calças que ele, né, vestiu naquela manhã, e toda, né, a matéria, digamos assim, do romance se funda sobre essa memória precária. Né? Então isso dá uma complexidade para o romance que é, de certa maneira, uma complexidade equivalente, né, das memórias póstumas de Brás Cubas também, que a gente tem um narrador que narra, né, um assunto vivido no passado a partir de uma transposição, né, da barreira que ninguém transpôs e voltou para contar, que é a barreira entre vida e morte. Certo. Você falou da memória. No seu pós-fácil do Dom Casmurro, que você fez um texto assim, sem o compromisso do pesquisador de Machado, sim de um leitor que está retomando uma obra lida há muito tempo. Você fala da memória, da sua memória como leitor, e fala o que você acabou de mencionar, que é um romance também sobre a memória. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nisso, porque eu acho que é bem interessante. Você comentou, na primeira leitura, e até também nesse pós-fácil você brinca com a questão Capitu traiu, não traiu, que é a grande questão que ainda permeia o debate sobre Dom Casmurro entre os leitores brasileiros. E a gente fala você falou do adultério, do ciúme, mas você trouxe essa ideia da memória, que é a linha condutora do seu pós-fácil. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor isso, porque o romance de memória, ele acaba, acho que é algo do século XX, não? Assim, de você ter a memória como um gênero literário mais forte. Você está falando do Machado como um narrador da memória. Eu acho que a questão da memória é central, né, no Dom Casmurro, né? E mesmo nas memórias póstumas de Brás Cubas, essa questão da memória, ela atravessa, né, a obra do Machado, me parece de uma maneira muito interessante, né? E para mostrar justamente, quer dizer, os aspectos falhos, né, as falhas, as lacunas que são produzidas e as distorções que são produzidas pela memória, né? Uma questão humana, mas uma questão muito que vai ser tratada, né, na literatura, na passagem do século XIX para o século XX, muito fortemente. Tem toda a obra do Proust, por exemplo, né, que vai entrar nisso de uma forma também incrível, né, como o Machado faz. E me parece, quer dizer, que o romance tem uma questão da memória mesmo, que é acionada de uma memória do leitor, que é um pouco que eu brinco no prefácio, que eu já não sei mais, né, quer dizer, de que maneira que essa memória é construída a partir de lacunas, a partir de omissões, né, de que modo que ela vai sendo preenchida à medida que o tempo, né, que o próprio tempo da leitura ou das diferentes leituras, que as diferentes leituras ocorrem. Né? E isso é uma questão interessante, quer dizer, que o próprio romance ele brinca com isso, né? No momento o narrador fala, né, dos livros omissos, né, que são os livros que ele prefere, que são aqueles livros que quando você termina de ler, você fecha os olhos e vai preenchendo com personagens, com situações, com castelos, enfim. E é um pouco isso, quer dizer, que acho que o romance nos coloca diante dessa questão também, quer dizer, de como a gente vai preencher os vazios, né, que ele constrói, porque ele constrói vazios, ele constrói intervalos de sentido, ele constrói deslizamentos, né, de camadas possíveis de leitura que convocam o leitor, de uma certa maneira, a preencher e a fazer operações, né, de reconstrução do sentido desse romance. Então é um romance que é incrivelmente, né, contemporâneo também, moderno nesse sentido. Quer dizer, ele não tem, né, ele não estabelece um sentido, ele não fixa um sentido, ele não determina um sentido e, pelo contrário, quer dizer, ele convoca o leitor a preencher, a construir sentidos, como a gente faz, né, a respeito da nossa própria memória, das nossas próprias trajetórias na vida, que a gente vai olhando para o passado e vai tentando, né, encontrar um sentido para aquilo que foi vivido, né? Isso é interessante porque, se a gente pensar principalmente na produção
produção de narrativas mais contemporânea, há sempre uma necessidade de se explicar tudo, há sempre uma necessidade de estar tudo muito preenchido, porque o público ele não pode sair com dúvidas de um filme ou de um livro. E o Machado trata de algo que é extremamente incômodo, né, para todos nós, que são exatamente essas lacunas, essas coisas não explicadas. E que aí, assim, talvez o que mais simboliza é a questão se a Capitu traiu ou não, e aquilo fica... Até hoje a gente debate. Eu queria passar aqui para a Graziela Betting, que chegou ao estúdio, ela tem algumas questões para o Hélio. E, por favor, Graziela. Bom, eu acho que a grande coisa quando a gente lê o teu pós-fácil aqui do Dom Casmurro, ele tem essa questão interessante que foi o que a gente te pediu, né, da memória pessoal, da tua... você que estuda tanto a recepção, os leitores de Machado, para se colocar como um leitor de Machado. Mas agora, fazendo um pouco o caminho inverso, assim, eu queria que você contasse um pouco da tua pesquisa sobre os leitores de Machado, o que foi o que te levou a estudar isso, essa recepção lá atrás, voltando. Sim. Assim como você voltou no pós-fácil. Vou ter que puxar pela memória, né? Reconstituir. Para contar um pouco da tua... O que me levou a estudar a recepção do Machado de Assis foi a constatação, em determinado momento, de uma pesquisa que eu estava fazendo, sobre a circulação, né, bastante modesta, digamos assim, dos livros do Machado de Assis no século XIX. Né? Então, eu estava trabalhando sobre o romance que é Helena, que é considerado foi um dos romances mais populares do Machado de Assis, um romance que tem um forte apelo popular, que é um romance em que tem ali uma nota melodramática, tem reviravoltas no enredo, que são coisas que o Machado evitou nos seus primeiros romances, e nesse seu terceiro romance ele lança a mão de vários recursos que eram recursos muito recorrentes e muito esperados pelos leitores do século XIX. E mesmo nesse romance eu percebi, né, que entre a primeira e a segunda edição tinham decorrido 28 anos. O Machado publica o romance ali no meio dos anos 70 e no início do século XX que tem uma segunda edição. E eu fiquei me perguntando, como um romance, que é um romance, né, considerado popular, um romance pelo qual os contemporâneos do Machado lembravam, né, do Machado, demorou tanto tempo para ter uma segunda edição. Quer dizer, 1000 e poucos exemplares, que era o que as edições tinham no tempo, foram suficientes para, né, abastecer, digamos assim, o público leitor do Machado de Assis, que já era um grande escritor, era o grande escritor a partir dos anos 70, ele se torna uma espécie de patriarca das letras. Com a morte do Alencar, ele se torna uma espécie de patriarca das letras. E aí, juntando essa questão, né, eu fui buscar um pouco a circulação, as tiragens das obras do Machado de Assis e comecei a pensar nessa questão do leitor com o Machado de Assis. Tem uma interpelação muito forte, né, ao leitor, a quem eles são, quanto eles são, que tipo de gosto eles têm, que tipo de romance eles preferem. E aí eu juntei essas duas coisas. Eu pensei, bom, será que essa espécie de obsessão pelo leitor, essa figura tão recorrente do leitor na obra do Machado, não é uma espécie de comentário sobre as condições de leitura no século XIX? Né? Então foi aí que eu comecei a me interessar pela recepção. Quer dizer, não só tentar ter uma dimensão, né, do tamanho da recepção, da quantidade, digamos assim, de leitores do século XIX, mas quem eram efetivamente os leitores, que registros de leitura a gente tinha da obra do Machado. E aí eu fui buscar, né, fui verificar de que maneira cada um dos romances havia sido recebido, né, dos 9 romances do Machado, e tentar entender a articulação entre essa recepção, que é basicamente uma recepção publicada em jornal. A gente não tem muita resposta de leitores comuns, a gente tem as respostas de leitores que eram leitores críticos, que publicavam resenhas e publicavam ensaios, né, em jornais, e fazer a conexão entre essa recepção e o modo como Machado vai representando o leitor ao longo da obra. Quer dizer, ele vai incorporando também questões da recepção da obra dentro da própria fatura do texto. E aí, nesse caso, as Memórias Póstumas de Brás Cubas são um grande exemplo disso, que tem aquele prólogo ao leitor, né, em que ele pergunta quantos são, 50, 20, 10, 5, né? O narrador, né, o autor ficcional Brás Cubas, se pergunta quantos seriam os leitores daquela obra,
e vai começando a classificar os leitores entre os graves e os frívolos, né? Mas aquele é um momento que é um momento mais conhecido, digamos assim, mas a figura do leitor ela está presente na obra, desde os primeiros romances até o Memorial de Ares, que é o último romance. Então, o interesse pela recepção surgiu a partir um pouco de uma constatação, né, mais objetiva, digamos assim, da circulação tímida, né, de um escritor tão grande, né, no seu tempo, ainda que tenha sido um escritor muito reconhecido, e essa figuração do leitor na própria ficção, né? Então, enfim... Deu uma resposta longa aí, não sei se... Hélio, e afinal, quantos leitores eram? Você tem algum dado? Assim? Então, a gente tem... Quer dizer, da tiragem dos livros? Então, as tiragens dos livros do Machado é em torno de 1.000 exemplares, né, 1.500 no máximo, né? E esses livros, raros livros do Machado, chegaram a uma segunda... Né, são poucos os livros que chegaram a uma segunda edição. Né, então, você tem ali... A gente não consegue estimar, né, mas o que a gente consegue perceber é que, por exemplo, Brás Cubas, que é um livro que posteriormente se torna essa espécie de monumento, né, e de marco de transição da literatura brasileira de uma maneira geral, no século XIX, ele teve uma recepção muito modesta em termos de reação na imprensa, né? São 5 ou 6 textos, alguns deles bem curtos, e de uma recepção, bom, que raio de livro é esse, né? Diante do que estamos aqui, né? Muito menor a recepção do Brás Cubas do que a recepção de Ressurreição, que foi o romance de estreia do Machado, em que teve uma recepção mais alentada, né? Então a gente vê, quer dizer, que, né, isso que a gente posteriormente pensa, bom, esses livros eles sempre ocuparam um lugar, né, absolutamente central, tiveram uma recepção enorme. Pelo contrário, a gente vê que ali que é uma recepção bastante modesta, de alguns poucos milhares, digamos, de leitores, né, que sustentaram essa literatura no século XIX. Quer dizer, num país que já tinha ali 10 milhões de habitantes, a gente tinha uma fração muito pequena, né, de leitores. Isso é uma das questões que eu trouxe no trabalho, é uma informação, né, que aparece nos anos 70, quando Machado já está produzindo, já tinha escrito vários romances, que 84% da população não sabia ler, né? Isso é um susto para os escritores brasileiros do século XIX. Quer dizer, eram escritores que estavam produzindo uma literatura, né, que tratava do Brasil de uma maneira geral, pensada para civilizar o Brasil, e quando vem esse dado, que é um dado feito no recenseamento, o primeiro recenseamento do Império em 72, publicação dos resultados em 76, e se revela esse número, que é um número chocante. Os escritores, isso tem uma repercussão enorme, o próprio Machado reage, né, a esse dado, né, que estão escrevendo literatura, e para quem, né, a literatura está sendo escrita, quer dizer, quem que efetivamente é capaz e tem acesso às letras, né, e quanto mais ao texto literário no século XIX, né? Então, a gente sabe que, né, que se apenas 16% são formalmente alfabetizados, nem são leitores, o quanto, né, a gente consegue perceber, quer dizer, em relação a outros países onde a literatura, onde você tinha um romance forte, né, e que eram países que serviam como referência para os escritores brasileiros, França, Inglaterra e mesmo Estados Unidos, você tem ali, esses países todos passam, né, os Estados Unidos passam por um programa de alfabetização em massa, e você tem, né, um público leitor alfabetizado e um público leitor imenso, né? A gente estava comentando, há best-sellers nos anos 50 nos Estados Unidos, né? Tem autores que, né, como a própria Harriet Beecher Stowe, da Cabana do Pai Tomás, que foi lançado pela Carambaia, é um estrondo, aquilo é um sucesso internacional, inclusive, quer dizer, uma literatura que é produzida nas Américas e que produz, né, que tem repercussão na Europa, ela faz excursão pela Europa, ela é uma celebridade literária produzida nas Américas, né? E o Brasil esteve muito longe disso em todos os momentos, não só no século XIX, mas, né, bem adentrando o século XX, né? A gente não chega a uma presença, né, maciça, digamos, da literatura dentro né, para o público leitor, que permanece, né, de uma certa maneira tímido, torna, né? Mais impressionante essa permanência do Machado. Sim, né? Sim, claro. E o que é interessante, quer dizer, que uma das questões que ele coloca, e umas questões muito fortes, é justamente a questão da leitura e da recepção, né? Então, essa figura do leitor que está, né,
central, que se torna central dentro da sua obra ficcional, ele traz essa questão, que é um problema, digamos assim, do mundo empírico, para dentro da própria obra, né? O que dá uma dimensão também, uma outra dimensão, uma espécie de uma outra camada, né, de leitura possível do Machado, quer dizer, como a obra do Machado, como uma espécie de comentário, né, dos padrões de leitura, das expectativas, dos gostos e das possibilidades de leitura da própria literatura no século XIX. Quer dizer, essa história também está inscrita, de uma certa maneira, dentro da ficção do Machado, né? É impressionante isso, como ele traz essa verdade da precariedade da leitura, da dificuldade da leitura, da dificuldade de construção de sentido, quer dizer, são vários níveis, né, de quantos são os leitores, de como eles leem, né, e da possibilidade de construir o sentido, que é a coisa muito sofisticada da grande literatura, quer dizer, que o sentido está ali para você, de uma certa maneira, né, constituí-lo, né, ou atribuir um sentido àquela obra por sua conta e risco. Ela não entrega, né, o sentido, que é o que você estava comentando antes. Quer dizer, a obra do Machado é uma obra rigorosamente aberta, né, em termos de sentido. E essa abertura vem resultando nas leituras tão variadas e concorrentes e conflitantes até, e contraditórias entre si, que a obra vem alimentando ao longo do tempo, né? Isso é realmente um dado impressionante, né? Essa permanência acho que tem a ver, né, também com a capacidade de entender a literatura, de trazer para a literatura a complexidade toda, né, do processo todo, né, literário, que vai da recepção, mas vai também, né, da própria produção de livros, da edição, né? São várias questões associadas ao mundo da literatura que estão presentes dentro da obra, que são discutidas dentro da própria ficção, né? Isso acho que nem outro escritor no Brasil, né, fez com essa profundidade, com esse nível de provocação, né, como Machado. E ele tinha uma ligação especial com a edição também, né? Não sei se aquela coisa dele ter começado como tipógrafo. A gente foi visitar aquela exposição que se organizou na Brasiliana, né, na biblioteca Mindlin. E é interessante ver o quanto que, no fundo, a questão até tipográfica e física da obra, né? Tudo bem que a gente, como editor, tem um apreço especial a isso. Mas o quanto era marcante, assim, você via a evolução, né, da tipografia, do romance, daqueles erros, né, que são incríveis. Como é que a gente até comentou, né, do erro tipográfico, do da erro letra que é trocada dos poesias completas. A né? gente notou vários ali de faltava uma C cedilha, então coloca um 5 invertido, né? Eu acho que ele dá para imaginar a ligação dele com essa composição toda, né? Isso tá presente na correspondência do Machado, né, com os editores. Ele entra no detalhe mesmo, da busca, né, de uma entrelinha confortável, de uma tipografia, né, do papel. Quer dizer, são todas questões que ele discute com o editor, né, sobretudo com os irmãos Garnier, que o editam editam boa parte da obra. Né? Então tem, de fato, uma atenção do Machado, né, para o livro, para o modo como ele vai circular, né, ele escreve cartas ansiosas, esperando a remessa dos livros, né, que são impressos em Paris, porque ele vê que tem uma demanda, tem uma espera. Ele, no caso do Dom Casmurro, por exemplo, né, ele diz isso: olha, tem aqui uma espera, manda um reparte razoável, porque aqui tem uma expectativa em relação ao livro que está atrasado. Enfim, ele tem essa preocupação que está dentro da ficção, né, a questão da tipografia, das letras. Ele brinca com o público que gosta, né, mais de vinhetas e de imagens do que propriamente da escrita e da letra, mas é algo que a gente vê também que tem uma correspondência na sua abordagem mesmo da literatura como livro. Né? Ele vê a literatura como um livro, quer dizer, aquilo uma materialidade, tem uma materialidade, aquilo tem uma importância, tem uma importância, né, objetiva, concreta, né, e como você disse, é uma importância material, tem uma preocupação enorme com o modo como aquilo vai se apresentar, né, para o público. E no conjunto dos livros a gente vê, né, como
a posição, né, cada vez mais consagrada do Machado dentro do campo literário no século XIX, ele sai, né, dos livros publicados por tipografias mais modestas, muitas vezes livros publicados por tipografias dos próprios jornais, onde as obras saíam originalmente. Né? E aproveitava Que aproveitava, em alguns casos, aproveitava a própria composição né, tipográfica do jornal para depois transformar isso nas páginas de livro. E à medida que a coisa avança, a gente vai vendo. Quer dizer, tem livros lá mais para frente muito mais sofisticados do ponto de vista do acabamento formal, né, com uma tipografia, né, mais apurada, com vinhetas, né, exatamente, várias histórias. É um livro que é publicado com vinhetas de abertura de cada um dos contos, fotografia, reprodução fotográfica do Machado nas poesias completas, então que já mostra um pouco a distinção, né, e a posição ocupada por ele, quer dizer, um momento que a fotografia, né, e ser fotografado e ter sua fotografia estampada no livro não era uma coisa ainda tão comum, enfim. Então a gente vê, quer dizer, materialmente também a gente vê como aquilo reflete um pouco o status né, do escritor. Né? Tem uma história ali contada a partir da própria composição, da própria qualidade mesmo dos livros, né? Para encerrar, Hélio, você falou que a recepção do Machado era limitada, as tiragens eram relativamente pequenas das obras, isso no final do século XIX, começo do século XX. Quando que o Machado começa a ter edições frequentes e em tiragens maiores? Você tem esse dado? Assim? A partir de quando ele vira realmente um escritor bastante popular? Popular no sentido comercial, né? Postumamente, você disse? Isso, postumamente. A grande coleção que vai popularizar o Machado é a da editora Jackson, né, no final dos anos 30. Tá. Então, é quando se faz aquela primeira, né, obra completa, que não é completa, são 31 volumes, que se publicam todos os romances, e se recolhe, inclusive, vários textos que estavam dispersos em jornal. Então, se produzem volumes de contos, né, contos que estavam dispersos e que são publicados pela primeira vez em livro, né? E era uma edição, essas 31, essa Jackson, ela introduziu no Brasil a venda de coleções, né, que eram vendidas ali, vendedores que iam de porta em porta, né, e vendiam coleções de escritores, e o Machado era um dos escritores, e foi um grande sucesso, aparentemente. Essa Jackson, ela se manteve, a operação dela, a gente tem documentação que mostra que a operação dela no Brasil se manteve muito graças ao Machado. Isso se dá paralelamente ao momento em que o Machado se torna o grande escritor, também o grande escritor nacional, isso também se dá ao longo dos anos 30. Sobretudo no final dos anos 30, quando ele é comemorado o centenário do nascimento, em 1939, né, e que tem uma operação, inclusive envolvendo o Estado Novo, o governo de Getúlio, né, de consagração do Machado. Então são feitas comemorações no Brasil inteiro, edições comemorativas, enfim, filme, é a primeira vez que tem uma adaptação de um filme do Machado, é nesse contexto, no final dos anos 30. Então, você tem ali um processo, digamos assim, de popularização, de transformação do Machado no escritor nacional que a gente conhece hoje, né? Ele não é, até os anos 30, ele não é pensado como esse escritor, o grande escritor nacional. Ele é um grande escritor, mas um escritor muito identificado com os ingleses, um escritor meio afrancesado, meio vitoriano, como se dizia então. Né? Então, editorialmente, o processo editorial de popularização do Machado se dá com a Jackson e em paralelo a esse processo de transformação do Machado no grande escritor nacional. São os anos 30, sobretudo. Aqui. Perfeito. Bom, eu queria agradecer muito a presença do Hélio aqui no estúdio, e a gente sempre termina com uma pergunta que não está diretamente relacionada ao nosso tema, que é uma indicação de algo que você esteja lendo ou leu recentemente, ou algum filme, qualquer coisa que você indicar. A gente sempre pede para os convidados. Olha, eu assisti, enfim, a última coisa que eu assisti agora recentemente no cinema, mas não é uma coisa que esteja muito acessível, que é um documentário chamado Obituários. Sobre o que é? Sobre os obituários, falando de óbitos de Machado de Assis e Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um documentário que me impressionou muito. É sobre os obituários do New York Times. Do jornal, né, do jornal norte-americano, que são obituários muito bem feitos, e é um
um documentário de entrevistas com os obituaristas, né? São 6 ou 7 obituaristas que trabalham no departamento do New York Times, contando um pouco o processo de construção desses textos, né? Textos póstumos, e é interessantíssimo, assim, um assunto, né? Um pouco exótico, um pouco, né? Fora da expectativa, mas é um documentário excelente, chama Obituários, e imagino que em alguma dessas plataformas ele esteja disponível. Ele não está em cartaz no cinema. Não, ele passou no Instituto Moreira Salles recentemente, ele no contexto, acho que daquele festival Piauí Globo News de jornalismo. E foi uma das coisas, assim, foi a última coisa que eu vi que fiquei muito impressionado, porque, enfim, era muito interessante o documentário. Vou procurar. E junto aí com as memórias póstumas. Posso aproveitar que claro. eu quis ver esse documentário, não consegui assistir, mas ele me lembrou, agora você falando, um livro que eu adoro, já que para ter a indicação, que é o A Firma Pereira, do Antônio Tabucchi, que é o personagem, é um escritor de obituário. E aí depois teve até um filme que foi tô tentando achar o nome dele aqui em português, é Páginas da Revolução, de 95, que foi um filme baseado nesse livro. Uma grande... Não conheço o filme. O diretor é Roberto Faenza. Vou procurar. Mas que é com o Mastroianni fazendo o papel do obituarista, que é muito interessante. Legal, vou procurar esse documentário. Bom, Hélio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Em novembro do ano passado, a editora Carambaia organizou um encontro entre o crítico literário Manuel da Costa Pinto e o escritor Milton Ratum. Nesse encontro, os dois falaram sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas e muito sobre Machado de Assis. E como o Milton escreveu o prefácio da edição da Carambaia, dessa obra, ele aproveitou esse debate para falar como é que foi essa nova visita a Machado de Assis. O debate foi muito interessante e agora a gente vai ouvir um pouco dessa conversa entre os dois. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite para participar dessa conversa aqui com o Milton Ratum, agradeço a escrevedeira do EMI, da Carambaia, pela belíssima edição, aliás, o trabalho magnífico que está sendo feito pela Carambaia. Carambaia, não sei se todo mundo conhece, mas quando a gente recebe um livro, não é só que o livro tem um projeto gráfico, cada edição tem um projeto gráfico incrível. Quando você recebe o livro, ele vem embalado com um capricho tal que vem um cartãozinho com o nome de quem embalou. Eu nunca tinha visto isso, enfim, realmente um cuidado, um amor ao livro, e o Fabio estava me contando que os livros do Machado estão vendendo muito bem, o que mostra que um livro que está disponível em PDF, para quem quiser na internet, consegue conquistar leitores para esse suporte graças a esse trabalho editorial muito bem feito, e enfim, é bom saber que tem gente que tem apreço ao livro ainda. Milton, é um prazer estar aqui com você, realmente quero reiterar as palavras da Graziella a respeito do prêmio que você acaba de receber, o Roger Caillois, que é um importantíssimo prêmio que homenageia o ensaísta que lançou praticamente o Borges mundialmente, né? Então, um dia a gente espera ver você na Pleiade, como o Borges, nas edições da Pleiade. Bom, você escreveu um belíssimo prefácio chamado Viagem de um Morto à Substância da Vida. Então, começar por esse título. Pós-fácil, da onde vem esse título que tem um pouco de referência aí ao Xavier de Mestre, enfim, tem uma série de outras incursões que você faz, principalmente pela fortuna crítica tão rica do Machado de Assis, que foi objeto aí de grandes críticos como Alfredo Bós e Roberto Schwarz. Então, explica pra gente este título, Viagem de um Morto à Substância da Vida, que é o pós-fácil da edição. Bom, boa noite, muito obrigado, Graziella, Fabiano. Obrigado, Manuel. Quero agradecer a presença de todos. Bom, quando a Graziella me convidou, eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Porque a fortuna crítica do Machado é enorme e muito boa. Não é? Às vezes não dá para falar outras coisas além daquilo que já foi dito. Mas, como leitores que somos, a gente sempre encontra alguma coisa, né, aqui e ali para tentar, não diria interpretar, mas, enfim,
lançar uma luz, né, uma outra visão sobre aquele texto que a gente acha que já foi totalmente, enfim, vasculhado pela crítica. Eu me lembro de um livro de crítica sobre o Manuel Bandeira, do Davi Arrigucci Jr., Humildade, Paixão e Morte, em que ele praticamente fala tudo sobre a poesia do Bandeira. E depois mas não sobrou nada, porque são quase 400 páginas, são 350 páginas de crítica cerrada sobre a poesia do Bandeira. E depois eu disse, mas como é que vai surgir um novo livro, um novo ensaio sobre Bandeira? E, no entanto, surgiram vários ensaios importantes, um deles do professor Marcos Mazzari, da USP, sobre a poesia do Bandeira. Então, do ponto de vista muito mais modesto, eu apenas, enfim, fiz uma leitura um pouco passional desse romance, que é extraordinário. Um romance que surge em 1880 e que é uma espécie de divisor de águas, não só da literatura brasileira, mas da literatura latino-americana do século XIX. O Machado foi o maior romancista, o maior escritor da América Latina, do século XIX, pelo menos. E esse romance, ele de algum modo, ele nega, ou, vamos dizer assim, faz uma revisão do Machado, do próprio Machado, dos romances que o Machado tinha publicado antes. Entre os 4 romances anteriores ao Memórias Póstumas e este romance, há uma diferença enorme em vários aspectos. Tanto no aspecto formal, que é totalmente diferente dos outros, mas também no aspecto, vamos dizer, temático, que envolve também a subjetividade, a leitura social, enfim, um modo de narrar, etc. Eu não sei o que aconteceu com Machado na década de 1870. Alguma coisa, eu acho que ele observou muito mais o Brasil, ele fez uma revisão crítica de si mesmo. Ele olhou para trás e disse, não, esses romances têm alguma coisa de conformista que eu não gostaria mais de repetir. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto, quer dizer, a ruptura do Machado com a sua própria obra. Mas uma ruptura que também depende, a gente sempre depende do que a gente escreveu, do que a gente leu, etc. Ele observou com muito mais acuidade as relações sociais, vamos dizer, o impasse da sociedade brasileira, e escolheu, vamos dizer, do ponto de vista formal, um procedimento técnico que ainda não existia na nossa literatura, vamos dizer assim. Então, eu acho que é um pouco de exagero em relação à forma do Lawrence Stern. Eu acho que a forma, sim, ele pescou dali. No entanto, o livro do Tristan Shandy é um livro muito mais enfático, a linguagem é muito mais enfática. O Machado é de uma concisão enorme, e isso ele não herda do Tristan Shandy. Quer dizer, ele levanta outras questões, claro, tem as digressões todas, o tom filosofante, muitas coisas que você encontra no Tristan Shandy, mas do ponto de vista formal, da estrutura da narrativa, é o Machado. É o Machado. Então, o título que eu escolhi, ele tenta conciliar várias coisas, quer dizer, a viagem, né, como o Manuel falou, que é uma alusão também aos romances que ele, enfim, os romances que influenciaram o Machado, mas é também uma espécie de oxímoro da vida e da morte,
dessa contraposição, que é a essência do próprio livro. E a substância da vida é um termo usado pelo Machado. Logo no início, não fui eu que inventei, está lá. Eu estou falando da substância da vida. Porque ele engana o tempo todo. Né? Quer dizer, bom, um defunto autor, mas ele está falando da vida e da substância dela. E é essa substância que interessa. E essa vida, a subjetividade dessa vida, a relação amorosa, a relação, vamos dizer, sentimental, mas também outras relações que passam por uma leitura muito irônica e cruel da sociedade durante o Segundo Império. Então, foi um título que partiu da influência dos livros, enfim, que ele leu, e também da própria relação entre o morto e vivo, entre o narrador, o defunto autor, e o próprio do Machado, nos dois tempos. Depois a gente pode falar sobre os tempos, como que ele construiu de uma forma muito genial, muito hábil, essa contraposição dos tempos, né? Essa combinação de dois tempos, de que o Bose fala, que é o tempo da evocação, vamos dizer, do Brás, né? Do Brás vivo, e uma espécie de auto-julgamento do morto sobre a sua vida. Né? Que isso que também é genial. Quer dizer, ele fala da vida e dá a impressão de que ele está vivo, porque nem todos os capítulos você se lembra que ele está morto. Ali quem está falando é uma pessoa viva. E, no entanto, quando ele fala do defunto autor, quando ele fala do passado, quando eu era vivo, né, quando eu existia, ele interpreta essa existência. Né? Quer dizer, é um morto, é como se fosse uma espécie de, sei lá, de luz do além. Isso também é irônico, interpretando aquilo que não deu certo na vida dele, como acontece com todos os romances. O romance fala sobre a vida que não deu certo, porque se der certo, não é romance, é autoajuda. Se tudo der certo, é melhor fechar o livro ou não, né? Depende do leitor também. Posso fazer mais uma? Daqui a pouquinho eu vou abrir para as perguntas de vocês. Você, né, como eu falei inicialmente, você não deixa de evocar aí os grandes intérpretes do Machado, e você cita um texto em que o Alfredo Bose diz que existem 3 grandes linhas de interpretação, quer dizer, uma linha formalizante, uma leitura cognitiva existencial e uma leitura sociológica. De alguma maneira você propõe fazer com o Machado de Assis aquilo que o Antônio Cândido dizia que ele mesmo praticava, um ecletismo responsável, né? Juntando todas as linhas, não optando por uma leitura excludente em relação às outras formas de interpretação da obra do Machado. E você termina o seu pós-fácil dizendo que cabe ao leitor decifrar esse enigma Machado de Assis, né? Como é que você encara essas linhas de interpretação? Embora você utilize todas, digamos assim, evoque todas e até acolha todas elas, para qual que você pende mais? Quem lê o prefácio percebe que a questão, por exemplo, do rentista ocioso assume um papel muito forte aí como uma espécie de representação de um certo extrato da sociedade brasileira, de uma certa ideologia que define a sociedade brasileira, até por aqueles que são ausentes, né? O escravo, o explorado, né? Então, mas assim, aquilo que dá estrutura à sociedade brasileira é esse lugar ocupado pelo, vamos dizer assim, o capitalista predatório, que ao mesmo tempo tem um discurso conciliador e buliçoso com as questões brasileiras, e irônico, mas que na verdade resvala no cinismo, né? Então eu queria saber quais das vertentes você... como é que você encara cada uma dessas vertentes? A formal, essa existencial, que muita gente inclusive conecta a uma questão religiosa, haja vista as várias referências a Pascal que existem em Memórias Póstumas,
E essa leitura mais sociológica, como é que você fala um pouco? Você foi professor de literatura, né? Então você pode nos dar uma aula aqui sobre essas vertentes de interpretação literária. Eu acho que são três linhas que se cruzam. Elas não são, vamos dizer, excludentes. Vamos dizer, eu acho que a crítica, como dizia o Antônio Cândido, ela tem que ver os fatores externos e internos. Mas a gente tem que perceber também que existe em qualquer leitura crítica uma espécie de autonomia estética da obra. A gente não pode negar que uma obra como essa, ela tem, até certo ponto, não diria, e aí que entra a crítica sociológica, ela tem uma autonomia estética, né? Porque não há, vamos dizer, fatores determinantes. E essa é uma das grandes riquezas desse romance. E de todo romance, na verdade, mais complexo. Ele exige, vamos dizer, vários tipos de mirada crítica. Inclusive a psicanalítica, se a gente quiser ampliar vamos dizer, esse esquema da leitura formal, da leitura mais estética, do ponto de vista da estrutura, ou de uma leitura mais existencialista, ou de uma leitura mais sociológica. Quando eu comecei a ler o Machado e a crítica machadiana, eu fiquei muito impressionado com um crítico chamado Augusto Meyer. E o Roberto deve muito, ele fala isso, né, no livro dele, vamos dizer, desse narrador volúvel, que já é, vamos dizer, uma interpretação do crítico gaúcho e poeta Augusto Meyer. E essa leitura foi muito rica para mim, né, porque ali eu descobri algumas coisas que o Machado ele pede também uma leitura crítica, quer dizer, de quem está interessado na crítica, ou de quem quer dar aula de literatura, ou de quem quer escrever, para entender esse mecanismo, como é que funciona essa máquina por dentro, né? Porque a gente lê às vezes e escapam muitas coisas, né? Então eu não vejo aí vamos dizer, uma leitura determinante, embora eu considere as três leituras maravilhosas, né? São muito ricas. A do Roberto, ela de fato parte de algumas premissas que podem ser questionáveis ou não, né? Por exemplo, de que o dado social, de que a questão social já está dada desde o início, e sem a qual sem essas contradições o Machado não teria escrito Memórias Póstumas. Quer dizer, o que ele fala sobre a disfarçatez da elite, que o Brás Cubas imita, quer dizer, que o narrador imita, que foi uma grande sacada do Machado, porque ele negou o romance realista, quer dizer, em vez de ele ir pelo romance realista do século XIX, que era, vamos dizer, predominante, sobretudo o romance francês, ele busca uma outra vertente. Ele vai, vamos dizer, pegar uma estrutura do século XVIII, né, com um narrador muito irônico, e aí ele, em vez de se colocar na posição de baixo, dos mais humildes ou subalternos, ele se coloca numa posição superior. Não o Machado, o Brás. Mas o Machado conhecia essa posição, porque ele já era um funcionário importante e acomodado, e já tinha um status de grande escritor quando ele escreveu o Memórias Póstumas, né? Então, a vida dele, enfim, as observações, por tudo que ele passou durante a vida, ele sabia como funcionava a sociedade do Rio de Janeiro, né, que é, vamos dizer assim, uma metáfora da sociedade brasileira.
Então, essa também foi uma opção muito inteligente, quer dizer, não dar a voz aos de baixo, mas imitar a disfarçatez dessa classe dominante. Né? Quer dizer, isso muda muito o foco, porque ninguém entendeu na época. O Machado, esse livro foi um livro escrito para o leitor inexistente. É uma loucura você pensar nisso. Né? Quer dizer, isso que o Manuel falou da epígrafe do Stendhal, né? Se eu tiver 10 leitores é muito, 8 leitores. Cara, o Stendhal estava sendo irônico, a França tinha muito mais do que isso. Né? No século XIX, a França, na época do Stendhal, a França tinha milhares de leitores. Né? Só um detalhe, eu falei lá fora, eles não tinham falado para eles. Ah, não? Mas eu explico o porquê. Posso explicar? É porque isso tem a ver com a minha pergunta. Eu realmente comentei isso com o Vitor lá fora pelo seguinte. Acho que o próprio fato de haver tantas vertentes interpretativas do Machado de Assis e de um escritor como Milton Ratum, que é um leitor notável, excepcional, reiterar a ideia de que o Machado de Assis permanece sendo um escritor muito enigmático, difícil de interpretar, não se dá apenas porque ele é um grande escritor, um escritor, como você falou, talvez o mais importante do século XIX na América Latina. Mas porque, de fato, assim, o surgimento de uma obra como Memórias Póstumas, logo depois de toda a obra pregressa dele, é bastante intrigante. E existem as várias possibilidades de interpretar isso, você já evocou algumas delas. Bom, tem um livro muito interessante, já que você falou da recepção crítica do Machado na sua época, que chama Os Leitores de Machado de Assis, que é do Hélio Seixas Guimarães, que, não por acaso, escreve o pós-fácil da edição da Carambaia do Dom Casmurro. Nesse livro aqui, que, salvo engano, é a tese de doutorado do Hélio Seixas Guimarães, em que ele compila vários textos da época, né, mostrando aí como o Machado foi mal interpretado ou mal entendido na época, principalmente de Memórias Póstumas. Ele traz um dado que nunca tinha sido abordado por essa vasta fortuna crítica do Machado de Assis, que é a divulgação de um censo, salvo engano, o meu primeiro censo da população brasileira, e quando você falava, eu estava procurando aqui para achar, que mostra que enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, 90% da população livre era alfabetizada, no Brasil a taxa de alfabetização, mesmo entre a população livre, era baixíssima, da ordem dos 5%. Depois eu posso achar aqui o dado exato, mas está no livro Os Leitores de Machado de Assis, do Hélio. E o Hélio fala, sem querer fazer disso o grau interpretativo, o grau interpretativo que mostra por que o Machado de repente muda a obra dele, adota uma postura toda enviesada e adota um ponto de vista que não é mais da representação realista ou naturalista da realidade do Rio de Janeiro e do Brasil, mas tem essa maneira que pega um ponto de vista que é estranho, né? Que é estranho em relação à realidade, e organiza essa representação da realidade por aquilo que foi silenciado, não por aquilo que aparece, né? Ou seja, todas as relações sociais são restritas, é um ponto de vista super parcial, isso é um elemento de modernidade, né? Esse ponto de vista parcial de um ocioso da classe alta, e que com esse ponto de vista, no entanto, ele ilumina tudo aquilo que ficou à sombra, e a sombra não apenas do ponto de vista literário, mas também a sombra das relações sociais, em que essas têm de exclusão, né? A sombra como exclusão social. Sem querer achar um grau para explicar isso, o Hélio evoca essa ideia, essa coisa material, bem objetiva, que é a divulgação de um primeiro censo sobre a população brasileira, mostrando que o projeto romântico do Zé de Alencar, ao qual, de alguma maneira, o Machado de Assis havia aderido, achando que a literatura tinha um sentido formativo, a literatura ia criar mitos nacionais, a ideia de uma identidade, cunhar uma dicção própria, enfim, todo aquele projeto romântico de nacionalidade, era um negócio, era um castelo de areia, né? Era um negócio que se esvaía, porque assim, se você está falando para 5% da população, que influência tem a literatura? A literatura não tem influência nenhuma, ela não tem impacto nenhum sobre essa sociedade.
Ao contrário do que acontecia com Stendhal na França, ou acontecia com vários outros escritores dos Estados Unidos nessa mesma época. Daí eu mencionei para você essa, né, lembrei a abertura do romance que ele fala, se esse romance, se ele tiver os 50 leitores de Stendhal, eu vou ficar feliz. 50? Não, quem dera 10, talvez 5. Né? Quer dizer, ele minimiza ainda o número de leitores possíveis dele em relação àqueles que o Stendhal dizia que teria no futuro, etc. E tal. E esse elemento, esse dado de realidade, esse dado bem objetivo, a literatura não tinha nenhum impacto sobre a vida social brasileira, eu acho que talvez seja também um elemento que ajuda a entender um pouco essa guinada do Machado de Assis. Né? É uma outra... E além disso, além desse analfabetismo, vamos dizer, crônico, né? Enfim, nós ainda vivemos isso. Né? E ainda mais com essa empulhação da escola sem partido, que é outra... esse besterol todo. Mas o Machado, além disso, ele era um escritor muito culto. Eu acho que ele e o Rosa, Guimarães Rosa, foram os escritores mais eruditos da nossa literatura. Quer dizer, o Machado lia tudo, se interessava por tudo, tinha uma formação clássica. E ele, aí sim, aí no Brás Cubas tem um pouco do Machado nessas citações, muitas vezes snobs, muitas vezes de um pavão que quer mostrar que sabe, né, que joga uma coisa aqui, outra coisa ali, mas o interessante é que tudo isso não é gratuito. Há sempre alguma relação, enfim, que ele fala, que a gente pensa que é um disparate, mas não é um disparate. Por exemplo, quando ele cita Sherazade e As Mil e Uma Noites, e cita várias vezes nesse romance, as citações não são gratuitas, porque ele cita no momento de fantasia primeiro, uma relação com uma personagem que eu não considero tão secundária, que é a Marcela, que é uma prostituta pela qual ele se apaixona, tem ali uma paixão de jovem, da juventude. Ele quer ficar no Brasil, quer ficar com ela, e rouba o pai para dar joias para Marcela. E ali há uma cena erótica incrível, né? Vocês devem ter percebido. E quando ele sai do apartamento da casa dela, ele tem um delírio, tem uma alucinação que ele se acha numa rua de Bagdá. Ele está no Rio de Janeiro, mas ele acha que ele está em Bagdá. E aí ele tem uma visão, a visão continua, o delírio continua. Né? Quer dizer, do barbeiro, do Barbara, que ele cita com um erro, porque ele deve ter lido a tradução francesa, ou do Galã, enfim, uma das traduções francesas, a primeira de 1706, já havia várias traduções. E ali naquele delírio surgem aqueles três personagens das Mil e Uma Noites, na verdade, é o pai, o tio e um cara da polícia, não sei de onde, que vão levá-lo à força para a viagem para Portugal. Então é uma coisa da fantasia das Mil e Uma Noites que está ali. Isso tem uma relação também com a Sherazade, na medida em que, porque ela se apaixona pelo rei, mas ali ele está apaixonado. E ali também é o ápice do amor, né? E ao mesmo tempo é o declínio. E ele vai citar de novo a Sherazade posteriormente para falar dessa relação amorosa. E a própria viagem para Lisboa é uma viagem fantasiosa. Ela não tem, vamos dizer, uma pegada realista. Aquele barco parece um bote, a travessia do Atlântico. Né? Não é um transatlântico, parece um barquinho, né? Uma coisa íntima ali, onde ele conhece 4 ou 6 passageiros, né? Há uma morte e tal.
E essa viagem é fundamental porque é em Coimbra que ele se torna esse liberal, vamos dizer, de fachada. E aí ele está falando profundamente do Brasil, né, da elite brasileira. Né? Quer dizer, ele se torna uma espécie de folião. Ele não faz nada com isso. Ele é um perdulário, né? Um pavão, né? Ele tem uma vida fútil, né? E ele volta, e aí a expressão que ele usa, que é forte, ele se apropria de um liberalismo teórico. Olha que coisa atual. Teórico. Isso é de 1880, e o romance fala antes de estar falando de 1860, 1850. Liberalismo teórico. Tem gente aí que, os novos liberais, de partidos novíssimos, que não quero citar nomes, mas que falam, que apoiam, vamos dizer, um cara que apoiou a ditadura. Esse é o liberal teórico, porque um liberal europeu, ele preza pela liberdade também. Não é só o liberalismo econômico. No pensamento liberal, e o Machado percebeu isso, como que o liberalismo pode coexistir com um regime escravocrata. É um impasse brasileiro. A época do Machado e hoje. Não há escravidão, mas há formas de exploração que são terríveis e uma desigualdade brutal, né? Indecente, obscena. Né? Então Machado percebeu isso. O liberalismo só pode ser teórico, só pode ser de fachada. No país em que, vamos dizer, o regime, o sistema era escravagista. Quer dizer, e aí o Roberto insiste de uma forma brilhante nessa leitura, né? Que não é a única, mas ela é, vamos dizer, muito atual e muito consistente, a meu ver. Então, vamos dizer que essa contradição, eu diria até esse impasse, né, como esses grandes impasses que surgem nos grandes romances brasileiros, estou pensando em Macunaíma, estou pensando em Grande Sertão Veredas, estou pensando em Memórias Póstumas, foi um impasse que o Machado percebeu. Quer dizer, não havia otimismo algum possível para o Machado. Então, essa, vamos dizer, a cultura da erudição dele também, vamos dizer, serviu para, vamos dizer, caracterizar de uma forma um pouco, vamos dizer, patética, se não muito patética e ridícula, esse Brás Cubas, que é um cara que, enfim, escarnece de tudo, até da morte. Quer dizer, nenhum compromisso com nada sério, vamos dizer assim. Até mesmo o dinheiro que ele dá para uma moça, que no fim termina, aquela personagem incrível, Dona Plácida, aquela cena, para mim, é uma das mais brutais da literatura brasileira. Ele caracteriza a Dona Plácida num capítulo muito breve. Né? Não, por que vieste ao mundo? Ele vieste ao mundo para trabalhar, para queimar as mãos nos tachos, etc. Que é a história de uma empregada. A história da doméstica, da empregada brasileira, latino-americana, mas ao mesmo tempo uma serviçal, para rimar, universal. Né? E o que ele dá para ela? Ele dá um dinheiro, ele é rico, é um herdeiro, ele dá o dinheiro que ele encontrou na rua. Como na cena do Almocreve, lá indo de Coimbra para Lisboa, que ele começa, um cara salva, né? Um português salva ali a vida dele, quer dizer, quebra o galho dele, e aí ele ia dar uma moeda de prata, de ouro. Aí ele se arrepende. Não dá uma moedinha de prata. E se arrepende de novo.
ele está falando de uma distribuição impossível, que é a distribuição que a nossa elite, ou uma parte dela, porque eu não gosto de generalizar, não aceita no Brasil. Não aceita. É uma cena também poderosa desse liberal teórico que está ali, né, sovinhando com um pobre rapaz que o ajuda. São temas que vão ser recuperados, vão ser trabalhados numa chave mais totalmente realista pelo Graciliano Ramos, né, e depois pelo próprio Guimarães Rosa nas novelas e também no Grande Sertão, né, a questão vamos dizer, do analfabetismo, da escola, da gente de mando, como diz o Guimarães Rosa, né, naquele canto, naquela novela, Recado do Morro, né, quando ele se encontra, quando o narrador se encontra está com o pessoal da comitiva, e aí ele diz, não, eles não me entendem porque eles são cultos, mas são gente de mando. E o que eu tenho, minha relação com eles é do trabalho manual, né, que eles me pagam. Isso está no Guimarães Rosa de uma forma muito clara também. Bom, e depois nas hordas de miseráveis do Grande Sertão, nos catrumanos, quer dizer, há um tema, vamos dizer, social forte no Grande Sertão que vem também dessa linha vem do Alencar, mas sobretudo dessa visão muito irônica e cruel do Machado. E claro, do nosso realismo também, né, dos grandes romances realistas do começo do século passado. Tem uma frase que eu acho bonita do Paul Valéry, que ele fala o seguinte, que há em todo texto crítico um fragmento inconfessado de alguma autobiografia. Você acabou de escrever um texto crítico sobre o Machado e tem uma obra que dialoga com o Machado. Queria saber o quanto há da sua obra na sua leitura do Machado, quanto se reflete um pouco aquilo que você produziu literariamente. Eu acho que o exemplo mais evidente é o Dois Irmãos, né, que é um livro que está muito em simbiose, mas em diálogo, né, em perspectiva do Machado, Isaías Jacó, sobretudo. Mas como é que você, como escritor, ao escrever um texto crítico, a sua leitura do Machado reflete um pouco aquilo que você acredita em termos literários, aquilo que você mesmo produziu literariamente? Como é que é a sua relação com o Machado de Assis como escritor? Eu tive a sorte de não ler os romances do Machado na minha adolescência. Foi uma sorte imensa. Meus professores não trabalharam com outros livros, trabalharam com Vidas Secas, enfim, com romances de Jorge Amado, enfim, um deles, infelizmente, com Os Sertões do Euclides da Cunha, que foi um pesadelo, mas esse é outro capítulo. Mas um dia minha mãe, que lia o Machado, o primeiro Machado, como apenas uma história de triângulo amoroso, né, e nada mais do que isso, ela me deu uma coleção do Machado, uma coleção encadernada de 1957, e isso foi em 66. E aí eu li Histórias da Meia-Noite e achei que tinha, enfim, alguma coisa assombrosa, alguma assombração, e comecei a ler o Machado pelos contos, pelas histórias da meia-noite. E só li os contos naquela época de jovem em Manaus. Os romances eu só li bem depois. E ainda bem, porque senão não ia entender nada. Eu acho, vamos dizer, uma ousadia você trabalhar com esse romance, por exemplo, o Dom Casmurro, com alunos, com jovens de 14 ou 15 anos. Porque são romances de uma complexidade imensa e você pode assustar o jovem. Você tem que atrair o leitor jovem, eu acho.
e não, vamos dizer, dar o processo para quem tem 15 anos de casa. Não dá, é impossível. Né? Se a metamorfose já é complicada, você imagina você trabalhar. Então, depois que eu li os romances, eu percebi que, bom, havia ali uma voz, de fato, um grande escritor. Né? Quer dizer, ele veio, vamos dizer, não complementar, mas aí eu pensei, aí eu tive que fazer uma leitura inversa, dizer, quando o Graciliano devia para o Machado, por exemplo, e deve muito, né? Para o Machado, para o Essa, enfim, para vários escritores, para o Flaubert. Mas quando eu li Isaú e Jacó, eu pensei num romance que eu gostaria de escrever. O Isaú e Jacó, vamos dizer assim, que é menos complexo que o Memórias Póstumas, que eu acho o romance mais difícil do Machado, o Memórias. Né? Mas o Isaú e Jacó me deu, vamos dizer, foi quase foi uma influência muito direta do ponto de vista temático. Né? Dizer, você trabalhar com rivalidades, histórias, vamos dizer, de ódio de irmãos, e ao mesmo tempo com a questão social, né? Com a subjetividade e com a questão social. Então, sem a leitura de Isaú e Jacó, lá atrás, quando já morava em São Paulo, nos anos 70, e antes de ser arquiteto, eu já pensava, vamos dizer, eu pensava vagamente no romance sobre essa história, vamos dizer, dos gêmeos rivais, que no Machado é uma história fútil também. Como é o nome deles? Pedro e Paulo. A história de Pedro e Paulo, a disputa com aquela moça, com a Flora, ela acaba, vamos dizer, uma espécie de futilidade, porque ela morre sem escolher um dos dois, sem se decidir por um deles, né? E um vai ser monarquista e o outro republicano, o que dá no mesmo também. Não muda muito. Bom, até um príncipe foi eleito, né? Agora. Tem mais essa ainda, essa piada. Quase uma piada. Mas então, vamos dizer, o pessimismo do Machado às vezes nos desconcerta, porque nós queríamos um pouco de esperança também. Não é? Um pouco de, enfim, ou pelo menos um pouco de otimismo desesperado, que seja. Né? Mas ele não, o Machado não tem, né? Você procura e não há nenhum otimismo. Né? Talvez ele seja, de fato, honesto demais. E os gêmeos dos dois irmãos, eles representam também, de alguma maneira, não os republicanos e os monarquistas, mas representam as duas formas de capitalismo brasileiro. Né? Um muito arcaico, violento, fisicamente, explicitamente violento, e o outro tecnocrático e com uma ideia de modernização autoritária e, ao mesmo tempo, predatório, tão predatório quanto o outro. Né? Um é violento pela forma desaprida de se apropriar, e o outro é predatório no sentido de quase que extrativista, de certa maneira. Os dois irmãos, os dois gêmeos do seu romance Dois Irmãos, também encarnam um pouco isso, sem que o livro seja sobre isso, né? Ele é também sobre isso, né? Sobre o seu romance. Mas você tem um conto no Cidade Ilhada, você sabe que eu sempre te pergunto sobre isso, porque a gente já fez várias mesas, eu sempre pergunto, porque é um conto que eu admiro muito, que é um conto em que se passa em Barcelona, em que a personagem, bom, estou fazendo de novo essa pergunta pela enésima vez para você, porque a plateia muda, né? Mas eu acho que vale, porque é uma história muito interessante e é machadiana. E, aliás, você escreveu para fazer uma saudação, lembro bem, eu estava no MASP quando teve um congresso sobre Machado de Assis, e o Milton Ratum foi convidado a fazer uma saudação a Machado de Assis para abrir o congresso. Tinha uma conferência de abertura depois do Roberto Schwartz.
e ele foi convidado a fazer uma saudação. Ninguém entendia exatamente o que era uma saudação. Eu desconfio que até o Milton mesmo não sabia exatamente o que era uma saudação, mas ele escreveu um conto absolutamente magnífico, sobre o qual ele vai nos falar agora, que está publicado no Cidade Ilhada. Que daí aí entra uma questão que também enfim, tem um lado autobiográfico e um lado também metaliterário, vamos dizer assim, né? Uma disputa. Você falou que a sua mãe achava que Machado de Assis era um escritor de adultério. O seu conto é sobre uma vingança por um adultério mal acabado, que passa pela literatura. Então, é incrível como uma saudação ao Machado redundou num conto cheio de camadas de significado, e eu queria pedir que você falasse um pouco sobre este conto, por favor. Então, esse conto foi um susto, porque me pediram fazer uma saudação e eu não sei saudar nada, não sei fazer saudação. E não gosto muito de pompa, né? Eu fico um pouco... Eu já sou tímido por natureza. E ainda fazer uma saudação... Aí eu me lembrei, sempre a memória, né? E quando o tempo passado já é longo, a memória fica mais rica, porque ela mente, né? Porque ela inventa. Lembrar o dia de ontem é fácil, mas não é literatura. E quando você começa a lembrar o que aconteceu há 35 anos, aí sim, porque aí as lembranças não são mais nítidas. E você se perde nessa nebulosa e inventa. E aí eu pensei, eu era um jovem arquiteto em Barcelona. Eu fui a Madrid, uma bolsa espanhola, uma bolsinha, mas o meu sonho era morar em Barcelona. Na verdade, meu sonho era morar em Paris. Mas a passagem por Barcelona foi incrível, porque em Madrid nada deu certo, e em Barcelona tudo deu certo. E eu, enfim, preguei uns cartazes, ensina-se português, tal, aqui e ali, e um dia alguém me liga, e era uma senhora catalã, cujo nome não esqueci, está no conto, chamado Victoria Soler, bem catalão. E morava num bairro também muito catalão, num bairro burguês, muito chique, na Avenida Diagonal, num apartamento de talvez 400 metros quadrados, já nem sei. Eu morava num quarto, aí quando eu vi o apartamento eu achava que estava num labirinto, com miró. E aí ela disse, eu quero, em espanhol, eu quero aprender o português do Brasil. E eu perguntei, por que do Brasil? Disse, porque eu quero ler Machado de Assis no original. Disse, tá bom. E aí começamos a tomar vinho, mais aulas com vinho. O que me dava, assim, me encantava, né? Assim, eu esperava aquele dia da semana para ir à aula, para tomar vinho e conversar com essa senhora simpaticíssima. E aí um dia eu perguntei, mas por que a senhora quer ler Machado de Assis? Aí disse, isso na história de amor. Aí eu fiquei mais interessado. Aí disse, bom, eu não saio mais daqui enquanto a senhora não me contar essa história. E ela contou uma história machadiana, assim, cruel, tanto que no fim a charada é encontrar o conto do Machado, que na verdade conta a história de um modo metafórico da própria personagem do conto que eu rabisquei lá. Então foi porque o amante dela era um triângulo amoroso. E o amante dela, que era português, dizia que o Essa era superior ao Machado. E ela, sem conhecer o Machado, ela queria provar, só para se contrapor ao amante, que o Machado era maior que o Essa. E vocês sabem que houve essa rivalidade, que o Machado foi um crítico impiedoso da obra do Essa. Isso está na crítica do Machado, que aliás foi um grande crítico também. E quando ela me contou esse imbróglio, e tinha ali uma coisa perversa também no meio,
Isso já foi na 3ª garrafa de vinho. E essa história nunca mais saiu da cabeça, né? Ficou aí, como são as histórias que nos tocam, né? A gente não escreve de imediato. Eu, pelo menos, não faço isso. Eu tento esquecer, depois eu lembro, vai e volta. E na saudação ao Machado, ela voltou. E aí eu sentei e escrevi. Depois reescrevi várias vezes para publicá-lo em livro. Porque aí tinha a coisa, vamos dizer, um tema que é central na obra do Machado, o adultério. Havia uma perversão muito grande, e havia também a literatura em jogo, né? Quer dizer, era um jogo do qual fazia parte muitas coisas, né? O erotismo, a perversão, a literatura, a leitura, a aprendizagem de uma língua, e a minha história, enfim, de um jovem um jovem meio perdido em busca de alguma coisa. Obrigado. Olha, nunca me arrependo de fazer essa pergunta para você. Muito obrigado pela presença de vocês, que nos acompanhou pelo Facebook. Obrigado à Escrevedeira Carambaia por proporcionarem este lançamento do livro e essa conversa com um dos grandes escritores brasileiros. Esse aqui foi o Narrativas, o podcast da Editora Carambaia, gravado no estúdio da Central 3, em São Paulo, e tem a produção de Beatriz Hagenheim, edição de Leandro Yamin e Matias Pinto. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.